Tem um programa no rádio que eu acho muito engraçado, de vez em quando eu ouço, né? Não todos os dias, mas geralmente quando eu estou indo para o trabalho e ouvindo deixar minha esposa, eu ligo na rádio e vejo. É o programa do José Simão na Band News, né? E ele fala lá sobre, aliás, é o Ricardo Boechat, aí ele faz uma entrada com o José Simão, e aí tem uma brincadeira dos predestinados, né? Os predestinados, na visão deles, são aquelas pessoas que têm no nome o significado de sua profissão. Eles dizem, uma pessoa com esse nome não poderia estar exercendo outra profissão, né? E aí eles fazem uma brincadeira com isso, que são nomes de verdade. E aí eu lembrei aqui, ele dizia que, o Simão destacando lá, né? O advogado que defende a médica acusada de eutanásia no Hospital Evangélico de Curitiba chama-se Elias Matar, né? Aí ele dizia, o presidente das docas lá de Santos se chama Renato Barco. Esse cara não podia nunca ser presidente, por exemplo, da Infraero, porque aí tinha que se chamar Renato Avião. E ele faz brincadeiras com isso o tempo inteiro, né? Ele fala que tem um programa na GNT que se chama Meu Filho Come Mal, né? E é apresentado por uma nutricionista chamada Gabriela Capim. Então não podia, o menino tinha que, a turminha tinha que comer mal mesmo, né? As brincadeiras de José Simão é interessante porque essa coisa, é claro que esses nomes não tem nada a ver com predestinação e é só uma brincadeira que eles fazem, mas eu lembrei disso quando estava preparando a pregação, porque há alguém que veio para esse mundo. Nós estamos falando sobre o Natal, uma série sobre o Natal, e há alguém que veio para esse mundo com um destino totalmente desenhado, ou seja, com uma missão a cumprir, mas com um destino mesmo a cumprir. Esse alguém, é óbvio que eu estou falando de Jesus Cristo. E claro que quando eu imagino como essa moça chamada Gabriela Capim deve ter ouvido essa piada, né, lá do José Simão, né, com o nome dela, o advogado lá chamado Matar, defendendo alguém que foi acusada de eutanásia. Talvez eles, não sei, talvez alguns tenham interpretado assim, é só uma brincadeira, outros tenham se chocado e ficado chateados. Não sei que tipo de reação alguém teria, né? Se eu fosse árbitro auxiliar de futebol, talvez Simão dissesse que eu era predestinado também, afinal de contas, meu nome é Bandeira, né? E aí, de repente, eu com certeza encararia numa brincadeira que não teria nenhum mal. Mas eu fico imaginando, quando alguém lê uma história que foi escrita 700 anos antes dele nascer, e que essa história diz respeito à vida dele, e a tudo o que aconteceria com ele, e ele sabendo que tudo aquilo que está escrito que aconteceria com ele, é realmente uma tragédia que nenhum literato do mundo foi capaz de imaginar. Mas aquilo que aconteceu com Jesus Cristo é tão surreal, inverte tanto a lógica humana, que nenhuma outra história da literatura tem um drama sequer parecido com o dele. E eu queria que você abrisse sua Bíblia agora no Evangelho do Antigo Testamento, né? No livro de Isaías, no capítulo 52, lá no finalzinho, a partir do verso 13. Esse texto, como eu disse, foi escrito cerca de 700 anos antes de Jesus nascer. E a gente vai ver que não tem como imaginar que ele não tenha sido escrito a respeito do próprio Jesus. E aí, quando eu brinco dizendo, como será que a Gabriela Capim, como será que o Renato Barco, como será que o Elias Matar
recebem as brincadeiras de José Simão, eu fico imaginando como Jesus Cristo teria recebido esse texto sobre a vida dele. Texto que as Escrituras do Novo Testamento dão a entender que ele conhecia e conhecia profundamente. E o texto começa assim, Isaías 52, verso 13, e nós vamos ler até uma parte do capítulo 53. Vejam, o meu servo agirá com sabedoria, será engrandecido, elevado e muitíssimo exaltado. Até aí está legal, né? Assim como houve muitos que ficaram pasmados diante dele, sua aparência estava tão desfigurada que ele se tornou irreconhecível como homem, não parecia um ser humano. Como será que Jesus estava compreendendo? Como é que ele estava internalizando essas palavras dentro de si? De igual modo, ele aspergirá muitas nações, e reis calarão a boca por causa dele. Pois aquilo que não lhes foi dito, verão, e o que não ouviram, compreenderão. Quem creu em nossa mensagem? E a quem foi revelado o braço do Senhor? Ele cresceu diante dele como um broto tenro e como uma raiz saída de uma terra seca. Ele não tinha qualquer beleza ou majestade que nos atraísse, nada havia em sua aparência para que o desejássemos. Foi desprezado e rejeitado pelos homens, um homem de dores e experimentado no sofrimento. Como alguém de quem os homens escondem o rosto, foi desprezado, e nós não o tínhamos em estima. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e sobre si levou as nossas doenças. Contudo, nós o consideramos castigado por Deus atingido e afligido. Mas ele foi transpassado por causa das nossas transgressões, foi esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos trouxe a paz estava sobre ele, e pelas suas feridas fomos curados. Todos nós, tal qual ovelhas, nos desviamos, cada um de nós se voltou para o seu próprio caminho, e o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Vamos orar mais uma vez? Senhor, te pedimos clemência nessa noite, te pedimos misericórdia, te pedimos que a tua graça se derrame sobre as nossas vidas, para que possamos, ó Deus, compreender a tua palavra e aplicá-la às nossas vidas. Que nesta noite, Senhor, não seja o homem falando, mas que o teu Santo Espírito possa encher a cada um de nós, que o teu Santo Espírito possa falar alto aos nossos corações. A começar de mim, Senhor, que tenho o privilégio de falar aqui na frente, mas que tu sabes, ó Deus, sou apenas mais um pecador. Toma conta, Senhor, de cada um de nós nessa noite e fala para nos transformar e para nos render diante de ti. É assim que te oramos em nome de Jesus. Algumas pessoas querem interpretar isso aqui, dizendo, não, Isaías não estava falando sobre Jesus Cristo. Por quê? Porque em Isaías, lá no capítulo 41, nos versos 8 e 10, o povo de Israel é chamado de servo. E aqui é o que Isaías está falando. Vejam, o meu servo. E aí alguns intérpretes querem dizer, não, esse texto não é sobre Jesus, é sobre o povo, porque Isaías já havia falado isso. Outros ainda pegam lá Isaías 49, um pouco mais perto, Isaías 49, 5, e dizem, não, mas Isaías falava sobre si mesmo como um servo. Portanto, esse texto
de Isaías 52 e 53 não está falando sobre Jesus, mas estaria falando sobre o povo ou sobre o próprio Isaías. Mas acontece que quando nós pegamos esse texto e lemos, por exemplo, os versículos 4 e 5, quando ele diz: certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e sobre si levou as nossas doenças, né? E ainda diz mais: contudo nós o consideramos castigado por Deus e por ele atingido. Nós estamos vendo que, obviamente, Isaías nem estava falando de si, nem do povo, porque ele está falando de alguém que nos substituiu. Ele está dizendo: ele tomou sobre si as nossas enfermidades. Então ele nos substitui, ele toma o nosso lugar. E é óbvio que eu não posso substituir a mim mesmo, isso seria ilógico, né? Isso seria loucura. Josemar, quem é que vai te substituir hoje de noite? Eu mesmo. Que loucura é essa? Eu diria: não, ninguém vai me substituir, eu vou estar presente, né? E é óbvio que esse texto, portanto, não está falando de Isaías nem do povo. No Novo Testamento, muitas e muitas passagens dão conta de que Isaías estava falando sobre Jesus Cristo. Eu destaquei apenas uma. Lá em 1 Pedro 1, versos 10 e 11, diz assim: foi a respeito dessa salvação que os profetas que falaram da graça destinada a vocês investigaram e examinaram, procurando saber o tempo e as circunstâncias para os quais apontava o Espírito de Cristo que neles estava, quando lhes predisse os sofrimentos de Cristo e as glórias que seguiriam àqueles sofrimentos. Em vários momentos lá nos evangelhos, o próprio Jesus Cristo fala, no caminho de Emaús, por exemplo, em Lucas capítulo 24, que todas as profecias do Antigo Testamento eram sobre ele. Mas ele abre também o próprio livro de Isaías e diz: é sobre mim que este livro está falando. Então não há dúvidas de que não há nenhuma justiça interpretativa que leve esse texto para um outro contexto, ou para a ideia de que outra pessoa é o servo sofredor. Não há a menor dúvida. E aí Jesus Cristo olha para esse texto, ou para textos como esse, sabe que, se referindo sobre a sua própria vida, ele teria não só uma missão a cumprir, mas um destino a se entregar. É como a história daquele cara que, quebrou o braço porque pisou numa casca de banana. Aí depois vai no meio da rua, vê outra casca de banana e diz: ai, Jesus, eu vou quebrar o outro braço. Como se ele não pudesse evitar pisar de novo na casca de banana. Jesus não podia evitar de novo pisar na casca de banana. Jesus tinha que pisar e tinha que ser moído e sofrer em nosso lugar. Não havia nenhuma alternativa aqui. E talvez isso tenha vindo à mente, talvez, aqui é uma especulação minha, talvez isso tenha vindo à mente do Senhor Jesus, quando lá em Mateus 26, 42, ele diz: meu Pai, se não for possível afastar de mim este cálice sem que eu o beba, faça-se a tua vontade. É óbvio que Jesus sabia de tudo que ele estava por passar. Ele sabia das dores que iria enfrentar, ele sabia de tudo isso. E o que isso tem a ver com o Natal? Isso tem a ver com o fato de que Jesus já sabia do que ia acontecer antes da sua existência humana. E Jesus, sendo Deus, decidiu esvaziar-se, como diz lá em Filipenses 2, esvaziar-se do seu poder, esvaziar-se da sua condição divina para se tornar humano e trazer a cabo
a salvação necessária para cada um de nós. Então, antes daquilo que pregamos domingo passado, antes da profecia se cumprir no Jesus Cristo, quando o próprio Isaías diz lá no capítulo 9, um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Antes disso acontecer, Jesus já tinha consciência do que ele viria fazer. Jesus já teria consciência de que ele sairia do conforto do trono da glória de Deus. Ele já tinha plena consciência de que ele desceria ao mundo de pecadores. Ele já tinha a perfeita consciência de que pagaria os pecados desses pecadores de maneira cruel, para que esses pecadores não recebessem o castigo que mereciam. Na lei brasileira, não existe a possibilidade de eu cumprir a pena em lugar de alguém. Não sei se existe em outros países, mas aqui no Brasil não existe a possibilidade de uma pessoa matar a outra, ou roubar a outra, e eu chegar, por amar muito essa pessoa, dizer: olha, deixa esse assassino livre, deixa esse ladrão livre, que eu vou para a cadeia no lugar dele. Isso não existe na nossa Constituição, não é possível. Mas na Constituição divina, na Constituição de Deus, foi aberta uma brecha, uma única brecha, por uma razão só. Porque nós estamos de tal maneira contaminados com o nosso pecado, que era necessário que essa brecha fosse aberta, para que alguém recebesse sobre si as nossas culpas, as nossas dores, as nossas enfermidades, a nossa doença espiritual, e pagasse o preço devido, porque senão nenhum de nós escaparia. Quem afinal poderia dizer: hoje eu não pequei, hoje eu não tive nenhum pensamento mau, hoje eu não me irei, hoje eu não desejei o que eu não podia? De alguma maneira nós sabemos que todos nós carregamos em nossas próprias vidas culpas, dores, medos, falta de fé, falta de esperança. E Jesus disse: venha, com todas essas coisas sobre mim, venha, eu aceito o desafio. É um Natal bastante diferente da ideia de uma manjedoura pintada em um ambiente tão lindo, com aquelas luzes tão bonitas que nós colocamos em cima. É um Natal tão diferente dos presépios, tão diferente das melodias tocadas pelos afinadíssimos violinos da orquestra, porque é o Natal de uma escolha. A escolha de um Deus perfeito, imaculado, que diz: se eu não sofrer, o povo que eu criei para a minha glória sofrerá. E aqueles que eu criei para a minha glória, de maneira alguma, vão ser jogados no lamaçal, porque eu entrarei no lamaçal para resgatar cada um deles. Essa é a história por trás do Natal. Essa é a história que antecede o nascimento do Senhor Jesus. Essa é a história que antecede a manjedoura, que antecede os reis magos, que antecede tudo. É a história que ele já sabia, mas que talvez até hoje alguns de nós não saibam.
Afinal de contas, o que Jesus sabia? Ele sabia que todo o seu sacrifício seria em favor de uma gente rebelde e ingrata. No começo do capítulo 53, Isaías diz: quem creu em nossa mensagem? A quem foi revelado o braço forte do Senhor? A resposta para essa pergunta é: pouquíssimas pessoas creram. Pouquíssimas pessoas entenderam a grandeza daquilo que estava para acontecer, e mesmo depois que aconteceu, pouquíssimas pessoas compreenderam o significado do amor que era o nascimento de Jesus Cristo. Porque, sabe, tem pessoas que dizem assim: há só uma certeza na vida, a certeza de que nós um dia morreremos. Claro que essa é uma certeza para quem não crê no Senhor Jesus, né? Porque nós que cremos também temos a certeza de que morreremos, mas ressuscitaremos em glória com o Senhor. Mas havia uma certeza maior aqui em Jesus Cristo. Além da certeza da morte, além da certeza da ressurreição, havia uma certeza de sofrimento. E de um sofrimento que não deveria lhe pertencer, mas que ele assumiria. Era isso que estava por trás de toda a história do nascimento de Jesus. O versículo 6 do capítulo 53 dá uma resposta para a pergunta que Isaías faz no começo: quem creu em nossa mensagem e a quem foi revelado o braço do Senhor? No verso 6 ele diz: todos nós, tal qual ovelha nos desviamos, cada um de nós se voltou para o seu próprio caminho, e o Senhor fez cair sobre ele, sobre Jesus, a iniquidade de todos nós. A resposta que o próprio Isaías traz no texto, a resposta que o próprio Jesus conhecia, era que quase ninguém, praticamente ninguém, desculpem, creria nessa mensagem. E que muitos de nós, mesmo sabendo da riqueza dessa mensagem, não se importariam com essa mensagem. Porque há uma questão de uma consciência daquilo que Jesus Cristo veio fazer aqui para nós. E definitivamente não foi iluminar as nossas praças. Definitivamente não foi enfeitar árvores de Natal, cercados por reis, magos e ovelhas. Mas certamente foi derramar a sua graça em favor de um povo rebelde e ingrato. Quando eu falo sobre isso, eu não posso deixar de enfatizar a grandeza desse amor. Se ele olha para nós e sabe que nós somos rebeldes e ingratos, por que ele assumiria a cruz, se não fosse por amor? Por que ele assumiria a dor em nosso lugar? E aí, meus queridos, está aí a verdadeira alegria do Natal. O verdadeiro significado e a verdadeira alegria do Natal. A alegria de olhar para Deus e saber que Ele se importa de tal maneira conosco, que envia o seu Filho, que também sendo Deus, assume não só a morte, mas aquilo que está escrito em Filipenses capítulo 2, verso 5. A morte de cruz, uma morte humilhante, para salvar quem? Salvar quem?
aqueles que não encontrariam nenhum mérito. Está aí a grande alegria do Natal. Saber que nós recebemos um presente muito maior do que nós merecíamos, que foi a possibilidade de viver eternamente na presença gloriosa do Senhor Jesus. Esse texto reflete o descontentamento de Deus com a nossa situação de pecado, gente. Quando o Senhor Deus criou o homem à sua imagem, conforme a sua semelhança, quando o Senhor Deus pegou aquele maravilhoso boneco de lama chamado Adão e soprou o seu espírito nele e disse: eis aqui o homem, que é esse o significado de Adão. Deus entregou a este homem um paraíso perfeito. E entregou a esse paraíso perfeito um homem perfeito. E de sua costela tirou uma mulher para lhe ser auxiliadora, para lhe amar e para caminhar junto na missão de governar esse mundo perfeito. Mas no meio da caminhada, Romanos 5,12 diz que assim como por um homem, Adão, entrou o pecado no mundo, por meio de um só homem, Jesus Cristo, esse pecado foi justificado para todos nós. É a restauração da condição ideal do homem. Nós não fomos feitos para sofrer, nós não fomos feitos para pecar, nós não fomos feitos para lutar uns contra os outros, nós não fomos feitos para morrer, nós não fomos feitos para ter medo, nós fomos feitos para viver num mundo maravilhoso e perfeito. Lá em Isaías 11 diz que nesse mundo que Deus criou, o urso vai pastar junto com a vaca. E que a criança colocará a mão lá no covil das cobras e nada vai lhe acontecer. Porque até os animais farão parte dessa perfeição. E quando Jesus olha para tudo o que estava para acontecer sobre ele, e diz: ou eu assumo essa carga que eles merecem, ou esse mundo jamais será restaurado, ele faz uma escolha. Ele levanta o dedinho e diz: eu vou. Mas ele já sabia. Ele já sabia quem éramos nós e veio por nós. Ele já sabia que ia sofrer e veio por nós. Ele já sabia, mas ele escolheu tudo aquilo que ele sabia que era necessário para a nossa vida. Essa é a verdadeira alegria do Natal. Essa alegria não está debaixo de árvores, nem nas praças cheias de luz. E eu não tenho nada contra árvores de Natal, nem contra luzes de Natal. Gosto, porque elas, para mim, elas lembram tudo aquilo que Jesus foi capaz de fazer antes mesmo de nascer, para que eu pudesse viver. Segunda coisa que Jesus sabia, ele sabia que todo o seu sacrifício seria em favor de pessoas que o rejeitariam. No verso 3, Isaías profetiza dizendo: foi desprezado e rejeitado pelos homens, um homem de dores e experimentado no sofrimento. Como alguém de quem os homens escondem o rosto, foi desprezado e nós não o tínhamos em estima. Só para esclarecer uma coisa aqui que eu não falei na introdução. A linguagem profética, ela
não está sujeita à ideia de tempo como nós. Quando Isaías fala aqui, você vê que ele está falando, escreve como algo que já aconteceu. Mas o profeta fala sobre algo que ele não faz a menor ideia de onde nem quando vai acontecer. E por isso o tempo verbal da profecia não é jamais considerado na sua interpretação. Por isso nós podemos compreender que Isaías está falando fora do tempo. Por isso o passado aqui é aceitável. Mas voltando ao texto, ele diz que ele cresceu diante dele, do próprio Deus, como um broto tenro e como uma raiz saída de uma terra seca. Ele não tinha qualquer beleza ou majestade que nos atraísse, nada havia na sua aparência para que o desejássemos. Essa parte da profecia é tão linda, é tão profunda, tão forte, porque ela vai de encontro à nossa natureza de acreditar que só é bom aquilo que é belo. E talvez seja por isso que nós encontramos os quadros de Jesus Cristo pintados com um homem que seria absolutamente estranho para o lugar onde ele nasceu. Vocês já pararam para pensar? Se esse homem tivesse nascido na Galileia, com os olhos verdes, os cabelos lisos e longos, a barba feita ali no Sevilha, né, provavelmente, porque pense numa barba bem feita daqueles. Estou fazendo a propaganda, tem alguém de Sevilha aí, depois eu quero cobrar aí. Pense numa barba bem feita, né, que está naqueles quadros. Não, Jesus não tinha nada a ver com aquilo, mas quando as pessoas começam a retratar a imagem de Jesus, imaginam Jesus como um homem bonito. Porque, afinal de contas, só quem é bonito pode ser bom. Eu estava lascado nessa história. Essa associação entre beleza e bondade, ela está inserida até nas histórias infantis, né? O patinho feio, né? Ele só fica bom quando vira um cisne lindo. A bela e a fera, quando muda o coração, aí ele se torna bonitão. E a ideia de beleza sempre está associada ao bem, e de feiura está associada ao mal. E Jesus está aqui mostrando exatamente o contrário. Ele era alguém que não trazia nenhum tipo de característica física que atraísse ninguém para junto dele. Como diria minha avó, o bichinho era feinho, bem feinho. Não havia nada nele que nos atraísse. Porque Jesus queria nos atrair pelo motivo certo. Não por aquilo que nossos olhos veem, não por aqueles valores invertidos que nós somos acostumados a trazer, não por aquela beleza estética a qual nós valorizamos e procuramos tantas vezes, não por vaidade de homens e mulheres que passam 2 horas dentro de um closet que tem centenas de roupas e olha e diz, eu não tenho nada para vestir. Não, Jesus não se apresentou jamais como um homem bonito e nem trouxe na ideia de beleza qualquer sinônimo com bondade, mas ele trouxe em si a feiura, o desgaste, a dor, a ausência de majestade humana, porque ele diz, ele não tinha qualquer beleza ou majestade que nos atraísse, ele também não carregava o cetro do poder. Jesus Cristo não veio à terra trazendo um cetro que mostrava que ele era o rei, mas pelo contrário, ele recebeu foi zombaria, quando perguntaram a ele, tu és o rei dos judeus? Quando crucificaram e colocaram em 3 línguas, Jesus Nazareno, rei dos judeus, toda a zombaria, porque ele não veio com poder político como os judeus esperavam,
Ele não veio com exércitos, como talvez os romanos quisessem. Ele veio como ele tinha que vir. Simples. Sem nenhuma beleza que nos atraísse, mas com a mensagem que nos transformaria por toda a eternidade. Estava escrito sobre ele lá em Zacarias capítulo 9, que ele entraria em Jerusalém montado num jumento. E Zacarias é tão preciosista na sua profecia que ele diz: o rei entrará pela porta de ouro de Jerusalém, montado num jumento, sim, num jumento, filho de uma jumenta. Quando eu fui a Jerusalém, eu visitei o Portão de Ouro. O Portão de Ouro é fechado hoje. Não tem mais nada de ouro lá. Do outro lado do Portão de Ouro tem a mesquita do mundo árabe que colocou ali. Na frente do Portão de Ouro tem um cemitério. Porque quando os muçulmanos tomaram aquela parte de Jerusalém, eles quiseram garantir de todo jeito que o rei dos judeus não entraria por ali. Porque o sacerdote judeu não pode pisar em cemitérios. E porque o sacerdote judeu jamais entraria pisando numa mesquita. O que eles não sabem é que o Senhor já entrou por aquela porta. O que eles não sabem é que essa profecia já se cumpriu e o Cristo, o Rei dos Reis, o Senhor Todo-Poderoso, já entrou por aquela porta montado num jumento, num filho de uma jumenta, e em simplicidade foi honrado pelos que o apedrejariam, pelos que o crucificariam, pelos que o matariam pelos seus próprios pecados. Não havia nele nenhuma beleza e nenhuma majestade que nos atraísse, mas havia nele a única mensagem que nos salvaria. Jesus sabia que ia ser rejeitado. Ele sabia. Essa era a segunda coisa que ele sabia. Ele sabia do nosso coração rebelde, ele sabia do nosso coração maldoso e pecaminoso, e ele sabia que nós o rejeitaríamos. Mas mesmo assim, ele disse: eu vou. E veio. Eu vou para salvar esse povo que precisa tanto de mim. A terceira coisa que Jesus sabia era que todo o seu sacrifício seria para resgatar os pecadores por meio da substituição da sua condenação. Ele sabia que nenhum de nós seria capaz de salvar a si mesmo, que nenhum de nós seria capaz de cumprir a lei que foi apresentada. Ele sabia que nenhum de nós teria coração puro para se apresentar diante de Deus e dizer: sim, eu mereço ir para o céu, sim, eu mereço a vida eterna. Ele sabia que não havia em nós nenhum mérito, por isso ele assume, e no verso 4, ele diz assim, Isaías diz assim: certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e sobre si levou as nossas doenças. No verso 5 ele diz que ele foi transpassado por nossas causas, por nossa causa, por nossas transgressões. Ele foi esmagado por causa das nossas iniquidades. Jesus tomou o nosso lugar na cruz. Ele tomou o nosso lugar no sofrimento. Ele pagou o preço pelas nossas vidas. Mas ele já sabia que isso ia acontecer. Ele sabia que era necessário que alguém nos substituísse, e que substituísse toda a humanidade. E aí algumas pessoas não entendem por que quando ele vai orar no Getsemane, ele chora lágrimas de sangue, e mais do que chorar lágrimas de sangue, Jesus transpira sangue. E a medicina moderna já mostra que
altos níveis de tensão podem levar um ser humano a transpirar ou a chorar sangue. Jesus estava naquele monte, naquele lugar chamado Getsemane, assumindo todas as consequências de sua escolha, da escolha que ele teve antes de nascer, e estava dizendo: Pai, se possível, afasta de mim este cálice, mas se não for possível, faça-se a tua vontade. Mas naquele momento ele carregava sobre si as nossas dores, as nossas iniquidades, as nossas culpas, ele carregava sobre si os nossos pecados, ele assumia tudo aquilo que recairia sobre a humanidade, estava recaindo sobre um único homem, que esvaziou-se de ser Deus para ser plenamente humano e nos substituir. A cruz não foi o primeiro lugar onde o sangue de Jesus foi derramado. O primeiro lugar onde o sangue de Jesus foi derramado, que nós temos notícia, foi no Getsemane, assumindo as nossas iniquidades, assumindo o peso do nosso pecado, assumindo o peso dos nossos erros. Mas ele já sabia que ia passar por tudo isso, e ele escolheu vir mesmo assim. É isso que torna o nosso Natal algo de valor e de muito significado. A quarta coisa que ele sabia que todo o seu sacrifício seria para abrir os olhos àqueles que são cegos pelo pecado. Voltando um pouquinho no capítulo 52, no verso 15, ele diz assim: de igual modo ele aspergirá muitas nações. Reis calarão a boca por causa dele, pois aquilo que não lhes foi dito verão, e o que não ouviram compreenderão. Jesus sabia que ao nascer todas as coisas mudariam. Ele sabia que ao nascer um novo mundo teria a sua construção iniciada. E ali a primeira coisa que ele traz é a esperança de que o seu nascimento e toda a dor que estava profetizada sobre ele mesmo abriria os olhos aos cegos, mas não a quaisquer cegos, àqueles que estão cegos pelo pecado. Há uma clara ilustração da ideia de cegueira na Bíblia. Ele não está falando apenas sobre homens que não podiam enxergar com seus próprios olhos, obviamente, mas ele está falando sobre pessoas que não eram capazes de enxergar a sua relação, a sua triste relação com o mundo e o seu pavoroso amor ao pecado. Reis calarão a boca por causa dele, pois aquilo que não lhes foi dito verão, e o que não ouviram compreenderão. A presença majestosa de Jesus aqui no capítulo 52, verso 15, já é apontada para o final da sua obra gloriosa. Quando Paulo anuncia que todo joelho se dobrará e toda língua confessará. Porque aqueles que se negaram a compreender a mensagem, verão essa mensagem acontecendo. E todos aqueles que não ouviram, ou seja, que não deram ouvidos, que não quiseram escutar, que não quiseram entender o significado da obra de Cristo, eles compreenderão. Mas talvez quando compreenderem, seja tarde demais. Porque lá em Isaías 50 também está escrito para buscarmos a Deus enquanto podemos achá-lo.
A história por trás do Natal é uma história da decisão do Senhor Jesus Cristo. É uma escolha que Ele fez. É uma escolha nada fácil, nada sutil. Ele podia deixar tudo do jeito que estava. Ele podia ter nos esquecido. A banda já pode vir subindo. Mas Ele, de fato, decidiu mudar essa história. Ele, de fato, decidiu nascer, viver, sofrer, morrer e ressuscitar, para que tudo aquilo que nos atingiu perdesse a sua força e o seu significado. Quando perguntarem o sentido do Natal para vocês, digam que o Natal foi a escolha mais dura, foi a escolha mais perversa, foi a escolha mais triste que um Deus poderia fazer. Porque quando Ele escolheu nascer, Ele escolheu se humilhar. Quando Ele escolheu nascer, Ele decidiu que não viria com poder, com pompa, nem com nenhuma majestade. Ele não nasceu num presépio lindo de madeira. Ele nasceu num buraco. E esse buraco não era limpinho. Era cheio de fezes de animais. Não tinha nada de bonito nele, nem ao redor dele. Foi uma escolha cruel. Mas quando perguntarem sobre o Natal, não digam que o Natal é tristeza. Porque apesar de toda a dor dessa escolha, foi uma escolha feita com um propósito, para que aqueles que estavam cegos pudessem ver e aqueles que estavam surdos pudessem ouvir as maravilhas que o Deus que sofreu na cruz preparou e tem preparado para todo aquele que nele crê. A escolha foi dura, a escolha foi perversa, a escolha foi triste, mas o resultado foi maravilhoso. E a alegria do Natal é saber que Ele poderia ter escolhido outra coisa qualquer, mas Ele escolheu a cruz. Ele escolheu você. Ele escolheu a mim. Ele nos escolheu. Ele decidiu que nós não poderíamos ficar abandonados à nossa própria sorte. Quando perguntarem a você pela história do Natal, digam que tem muito antes dele nascer, que tem uma decisão forte por trás, mas que quando ele vem para recomeçar todas as histórias. Não só a história do mundo, mas a sua história. A história de cada um de nós. A minha história recomeçou no dia 13 de fevereiro de 1997. Ali foi o meu novo nascimento. Foi quando o Natal, foi quando a decisão tão sofrível de Cristo teve efeito na minha história particular. Cada um de vocês, ou pelo menos uma grande parte de vocês, já passou por essa experiência.
e já começou a viver a nova vida que lhe foi dada por alguém que entre o trono dos céus e uma coroa de espinhos escolheu você. A nova vida que foi dada por alguém que escolheu o sofrimento. A nova vida, o novo mundo, a nova criação está de portas abertas. Está de portas abertas. Há 21 anos atrás, num sábado de tarde, alguém me perguntou assim: e aí, Josemar, você está gostando de tudo que está vendo e ouvindo neste acampamento? Eu respondi assim: tá legal, mas nem pense que eu não vou me converter. E quando chegou naquele mesmo dia de noite, eu era o convertido mais sem graça desse mundo, levantando a mão e chorando, porque entendi o que Jesus Cristo tinha decidido fazer pela minha vida.